O Trilhas da Democracia inicia hoje uma série de 4 programas sobre racismo institucional. Abrindo a série, eu tenho o enorme prazer de receber o ex-promotor de justiça na área de direitos humanos durante 12 anos no Ministério Público de São Paulo e atual procurador de justiça criminal no Ministério Público de São Paulo, Eduardo Valério. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer enorme recebê-lo nesse espaço de discussão e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Valério. Meu caro Marco Mondaini, muito obrigado. Agradeço muito pelo convite e cumprimento a todos a todos e a todas que nos acompanham. Valério, eu te pediria inicialmente para realizar uma contextualização histórica sobre as razões pelas quais a sociedade brasileira e o Poder Judiciário, os operadores do direito, os transformadores do direito, passaram a se preocupar com o combate ao racismo através de discussões, não apenas debates, mas também da tipificação, da inclusão no texto constitucional, nos textos penais, no Código Penal, Civil, do combate a todas as formas de racismo. Por favor, Valério. Pois não. É uma questão interessante porque, de fato, a questão do racismo, do enfrentamento ao racismo, da busca da igualdade racial, ela tomou conta da pauta brasileira nos últimos anos de uma maneira, eu diria, quase que acachapante. E é indispensável que seja assim, explicável e fundamental que seja assim. Na verdade, Marco, a história recente do Brasil, da reconstrução democrática, se confunde com a própria eclosão do movimento de busca de enfrentamento ao racismo. É curioso o seguinte, o movimento negro unificado talvez tenha sido o primeiro movimento organizado a se colocar numa pauta em âmbito nacional, e isso surge mais ou menos no final dos anos 70, num ato histórico, nas escadas do Teatro Municipal aqui em São Paulo, e quando exatamente se agudizava a luta pela reconstrução democrática, pelo fim da ditadura. Era o início do fim da ditadura militar, né? E a partir daí, a gente diria que a luta pelo enfrentamento ao racismo, ela se confunde com a própria luta da reconstrução democrática. E tem que ser assim, porque não há democracia compatível com o racismo. Então, a reconstrução da democracia, a partir de 1985, que se consagra, formalmente falando, é claro, apenas do ponto de vista formal, com a Constituição de 1988, ela traz no seu âmago também a luta pelo enfrentamento ao racismo e a construção de uma sociedade mais igualitária, porque isso era pressuposto para a reconstrução do Estado democrático. E também porque, e essa é uma questão que hoje vem sendo discutida mais aprofundadamente, a ditadura civil-militar brasileira, os aparatos de repressão do Estado brasileiro, tinham claramente um viés racista também. Só que disso não se falava na época, porque, na verdade, não se falava de racismo, como pouco se falava de racismo antes de 64, antes do golpe militar. Mesmo naquele interregno, naquele intervalo democrático, do final do Estado Novo até o golpe de 64, 45 a 64, havia um racismo posto de uma maneira implícita, como foi durante toda a história brasileira, né? Não havia ainda ali uma emergência no tema, não apenas da academia, mas também dos próprios movimentos negros. Isso começa a surgir exatamente no pacote, vamos chamar assim, da reconstrução democrática. E essa construção, ela surge aí no campo institucional, já na própria discussão do texto constitucional de 88. E é por isso que se consegue a inclusão do racismo como crime inafiançável, por exemplo, como direito e garantia fundamental no rol do artigo 5º da Constituição. E, a partir daí, toda uma luta que surge na construção da legislação chamada infraconstitucional, isto é, aquelas leis que decorrem da Constituição, que o principal texto talvez seja o Estatuto da Igualdade Racial, no que se refere à emancipação do movimento e dos direitos negros. Mas, no enfrentamento ao racismo, é a Lei K.O., que é que criminaliza o crime de racismo, que se tornou inconstitucional, que se tornou inafiançável
pela Constituição, mas que só vai ganhar sua expressão de crime, no sentido técnico formal, de conduta típica, pela Lei K.O., que é uma lei de 1989. E depois todas as transformações posteriores e todo o avanço na igualdade racial, como a questão das cotas, das ações afirmativas, enfim, outros temas que a gente poderá discutir daqui para frente. Mas eu diria... Só para lembrar as novas gerações, né? Porque os nomes vão passando, o tempo vai passando e as pessoas, os nomes que dão título às leis acabam se perdendo no tempo, né? K.O., Carlos Alberto de Oliveira, foi um militante do movimento negro, militante do Partido Democrático Trabalhista de Leonel Brizola, K.O., junto uma tradição que remonta também a Abdias de Carvalho, eu acho que Abdias Nascimento, e que merece ser sempre lembrado, as novas gerações e também as antigas gerações. Só queria fazer relembrar isso, né? E eu aproveito para relembrar, quando eu falei, talvez, da pouca expressão das questões de enfrentamento ao racismo nos anos 50 até o começo dos anos 60, uma exceção enorme foi o trabalho de Abdias, né? Trabalho intelectual, trabalho no teatro, toda a produção intelectual do Abdias do Nascimento, que começa nos anos 50. Nesse momento, uma intercorrência, passa o caminhão de ovos aqui, né? Passa exatamente nesse momento, faz parte do cenário do Recife, né? E da realidade brasileira. Da realidade brasileira. Valério, eu queria agora que você entrasse no campo propriamente legal, né? Como você disse, o racismo passa a ser considerado um crime pela Lei K.O., né? Recentemente, no dia 11 de janeiro, ocorreu o sancionamento da Lei 14.532, que tipifica o crime de injúria racial como crime de racismo, né? Que também representou um avanço. Só que, já entrando na discussão sobre racismo institucional, o racismo institucional permanece sendo uma prática só punível no campo civil, né? Não no campo criminal. Quer dizer, não é possível acusar uma instituição de ter praticado o racismo, salvo engano. Eu queria que você tratasse disso. Mais ou menos isso, Mas eu queria, nesse momento, que você definisse de maneira bem didática no que consiste o racismo institucional, né? E quais são as formas, né, de se combater, de se enfrentar no campo legal. Por favor, Valério. Bom, o conceito geral é de racismo. O racismo significa a exclusão de direitos, fazendo aqui uma maneira muito mais clara e didática, sem grande aprofundamento, a exclusão de direitos por alguma questão étnico-racial, né? Para nós, aqui no Brasil, claro que o que a gente sente mais proximamente é o racismo envolvendo os negros. E aqui eu queria puxar uma nota de rodapé, né, para dizer que o que são negros, né, que é sempre uma questão complicada, inclusive na discussão entre os próprios movimentos, negros ou pretos, né? Tem toda uma discussão em torno disso. Eu costumo usar a expressão pretos e pardos, que é uma expressão típica do IBGE, que é a maneira como se classifica oficialmente pelo Estado brasileiro esta etnia. Então, pretos e pardos corresponderia ao que, digamos, no âmbito mais político, seria os chamados negros. Então, movimento negro ou movimento de pretos ou pardos, a gente poderia colocar como sinônimos, mas é claro que os movimentos negros, os intelectuais negros, os estudiosos das questões negras, eles têm objeções, todas elas respeitáveis e ponderáveis. Então, aqui, só para deixar claro, ora eu vou falar pretos e pardos, expressão oficial do IBGE, ora eu vou falar negros. Então, o racismo seria a exclusão de direitos da população, de um segmento da população por uma questão étnica, e aqui no nosso caso hoje estamos falando de negros. Nós podemos falar de judeus, que também é uma expressão de racismo e antissemitismo, né? Poderíamos falar de indígenas, poderíamos falar de
nordestinos em relação a São Paulo, que é um problema que a gente vive aqui muito gravemente, né? Mas então, ficando especificamente na questão do racismo de maneira geral contra pretos e pardos, surgem alguns conceitos que foram construídos a partir do final dos anos 50 para os anos para cá, e vem crescendo essa produção, por exemplo, do racismo estrutural e as suas especificidades, o racismo institucional, o racismo religioso, o racismo recreativo, são maneiras de compreender a expressão de um fenômeno único, que é o da diferenciação de seres humanos por características fenotípicas. Isso especificamente no recorte brasileiro que eu quero dizer. A expressão racismo, por exemplo, nos Estados Unidos, envolve elementos do genótipo. Então, o sujeito pode ter um fenótipo totalmente branco nos Estados Unidos, mas se ele tiver sangue negro de algum ascendente, ele pode ser vítima de racismo e será considerado negro em alguns casos. E lá, negro é uma expressão altamente depreciativa, né, em inglês. Então, aqui no nosso caso, isso acho também é muito importante esclarecer, Marco, o fenótipo é o critério que distingue, que dá essa discriminação e que leva ao preconceito. O fenótipo, então, portanto, no sentido de que a aparência física, pelas características biológicas, é que leva à exclusão. É o que a gente brinca, não é brincadeira, mas brinca no sentido de explicar, aquele sujeito que entra num shopping e passa a ser perseguido pelo segurança do shopping, ele não entra porque ele tem um DNA negro. Ele entra porque ele tem uma aparência, pelo cabelo, pela cor da pele, pelo desenho dos lábios, do nariz. E isso é que faz com que ele se torne, na mentalidade do racismo, um suspeito. Então, na medida que isso se torna uma prática dentro de uma dada instituição, que não precisa ser uma instituição pública, pode ser um shopping center, como eu estou falando, nós estamos diante do chamado racismo institucional, que é aquela prática interiorizada e reiterada na expressão da dada instituição, pública ou privada, de exclusão da população preta ou parda, para ficar no nosso recorte. Nas instituições públicas, isso é ainda mais grave, porque nós estamos diante de uma violência de Estado, uma violência simbólica de Estado. Então, universidades que discriminam professores negros, como nós conversávamos antes de entrar no ar, instituições, parlamentos, como a gente teve aqui em São Paulo agora recentemente, uma deputada negra recentemente eleita, que foi discriminada na entrada do plenário, porque a funcionária perguntou para ela aqui, só a deputada pode entrar, só não pode assinar isso. E ela era uma deputada, estava incluindo com o broche, que a identificava como deputada. Então, esses são casos do racismo institucional. Mas há questões muito interessantes que hoje se discute e com muita necessidade, com muita urgência, do racismo religioso, que envolve as religiões de matriz afro-brasileiras, inclusive com violência contra terreiros de Umbanda e de Candomblé, e o racismo recreativo, que é uma expressão que surge para demonstrar, de uma maneira, digamos, mais formal e técnica, o que vem a ser aquelas famosas brincadeiras. Eu estava só brincando quando eu ofendi, quando eu xinguei, no estádio de futebol, quando xinga o outro jogador, com uma expressão racista. Houve um caso recentemente aqui em São Paulo, de 2 sócios num clube de elite em São Paulo, e um ofendeu o outro, que era negro, raramente negro no clube da elite, mas foi ofendido, e o juiz absolveu, dizendo, não, foi apenas uma brincadeira, né? Isso está em grau de recurso hoje, e a gente espera que essa absolvição seja revertida, porque é um caso típico de racismo recreativo ou de racismo camuflado, né? Então, Marco, as expressões do racismo, elas fazem parte da realidade brasileira, e eu costumo dizer que todos nós brancos, né, eu me autodeclaro branco no Brasil, nós somos, na verdade, todos racistas em desconstrução. E na nossa idade, Marco, nós somos mais ou menos da mesma geração, nós fomos criados, em geral, num paradigma extremamente racista, e que era normal, no nosso tempo de escola, fazer piada com negro, era normal fazer piada com homossexual. Hoje eu olho para trás com horror, porque isso é um processo de educação, né? E aí, até para entrar já na sua pergunta, né, mas me aprofundando um pouco antes numa outra questão, quais são as formas de enfrentar essa questão do racismo? O professor Kabengele Munanga, que é um dos grandes estudiosos do tema no Brasil, esse professor da USP, mais africano, o professor, ele é de Gana, né? O professor Munanga, ele diz que há 2 grandes vertentes nisso. Uma vertente é a institucional, jurídico-institucional, legal-institucional, e a outra vertente é no campo da educação e da sensibilização.
são dois campos conceitualmente distintos, mas que muitas vezes se entrelaçam. Então, aqui, para responder a sua pergunta, eu vou ficar só num deles, que é o da questão jurídico-institucional, mas a qualquer momento a gente pode falar um pouco também da outra, que talvez seja até mais eficiente, mais efetiva. No campo jurídico-institucional, isto veio num longo caminhar, que começa antes do golpe de 64, com Lei Afonso Arinos, etc., mas ela vai ganhar dimensão mesmo a partir de 88, com a Constituição, que elege o racismo como um dos inimigos da igualdade brasileira, talvez seja hoje o principal, que está bem caracterizado. E aí surgem, então, formas de responder, Marco. Esse é um ponto interessante. Quais são as formas jurídicas de responder? Aqui, num rápido resumo, depois a gente pode aprofundar um pouquinho em cada uma delas. Uma delas seria no campo civil, na responsabilidade por casos individuais, no campo civil, na responsabilidade por casos difusos ou coletivos, de toda uma coletividade ou de toda a sociedade, no campo criminal, que é esse que você me perguntou especificamente, a gente vai falar um pouco mais dele, e, eventualmente, no campo administrativo, quando há previsão legal para isso, aqui em São Paulo há. Eu vou deixar essa última administrativa de lado, porque é uma questão mais local, mais pontual, e falar um pouquinho das outras três. Começando pela responsabilidade penal. E você disse, a empresa não pode, a instituição não pode ser penalmente criminalizada. Não, não pode. Por quê? Porque no direito brasileiro só pode ser autor de crime a pessoa jurídica nos crimes ambientais, autoras de crimes ambientais. Isso é uma previsão legal. Na verdade, hoje há muitas discussões em torno da responsabilidade de pessoas jurídicas e direitos humanos. Inclusive, nas Nações Unidas, existe hoje um documento internacional em discussão para se tratar da responsabilidade da pessoa jurídica em defesa dos direitos humanos. Há um certo documento chamado Princípios RUD, que foi redigido por um advogado para a ONU, que é o nome desse senhor, e a partir desses princípios RUD, muitos documentos, muitas ideias, princípios estão sendo discutidos, que não chegam necessariamente à responsabilidade penal, porque essa depende para a interiorização no direito interno brasileiro, diferentemente de uma convenção internacional, como a Convenção do Racismo, esta dependeria de uma lei especificamente brasileira que transforme em crime a conduta de uma pessoa jurídica por violação de direitos humanos. Então, nós temos, no caso do Brasil, por exemplo, e isso é muito comum nessa discussão sobre responsabilidade de pessoas jurídicas e direitos humanos, os casos de violação institucional, no caso de shopping centers, no caso de empresas em relações de trabalho, de exclusão de trabalhador por o regime jurídico do trabalho de forma diferenciada em favor de brancos e em detrimento de negros. Então, toda essa questão poderia levar a uma responsabilização penal da pessoa jurídica, desde que haja uma lei específica nesse sentido, que ainda não há nada em curso no Brasil, de forma na iminência de ser aprovada, coisa que eu vale. Então, veja, a responsabilidade da pessoa jurídica ela pode ser feita no âmbito civil. Daqui a pouco a gente fala disso. E a responsabilidade da pessoa física, ela pode ser feita no âmbito criminal. E aí são duas leis fundamentais, que na verdade se transformam numa, porque uma alterou a outra. Você falou aí, a Lei CAO é a lei reitora dos crimes de racismo, que é a lei de 1989. E agora, em janeiro deste ano de 2023, uma lei transformou, equiparou, melhor dizendo, a injúria racial, que estava antes no Código Penal, equiparou ao crime de racismo e trouxe a descrição típica do crime de injúria racial para a Lei CAO também. E acrescentou outros tipos, inclusive envolvendo racismo religioso, racismo recreativo, que nós falávamos há pouco. Então, hoje, a Lei CAO ela foi, digamos, vitaminada por esta lei de janeiro de 2023 e traz uma disciplina nova, em primeiro lugar, com esta grande inovação que já vinha sendo tratada pelos tribunais, pela jurisprudência, da equiparação do crime de racismo com injúria racial. O que é importante explicar para quem nos acompanha sobre isso? O crime de racismo ele era tido até janeiro de 83 como aquele que se dirigia contra uma coletividade. Então, falar dos negros de uma maneira geral, falar de um contingente de negros de uma determinada cidade, de um trabalho, de uma atividade profissional, isso era o racismo. E a injúria racial é quando era dirigida a uma pessoa especificamente, ou a um grupo determinado e conhecido de pessoas. Isso era a injúria.
que a injúria é um crime contra a honra que atinge a dignidade ou o decoro da pessoa. Então, se entendia que ali a questão racial era apenas um elemento que inspirava a ofensa dirigida à dignidade ou ao decoro de uma pessoa. Mas o que se começou a compreender com absoluta razão e pertinência é que sempre que alguém xinga o outro de negro no sentido depreciativo e joga banana e chama de macaco, as coisas horrorosas, na verdade não está se dirigindo apenas àquela dada e determinada pessoa, mas a todos os negros. Quer dizer, o que faz com que aquela pessoa seja atingida na sua dignidade e no seu decoro, atinja a dignidade e o decoro de todos os negros. Porque o componente da ofensa dirigida naquela injúria é um componente racial que atinge todos os negros, todos os pretos e pardos. Portanto, não há diferença. Simplesmente a diferença é apenas na maneira de formular a ofensa ou o xingamento. Mas no sentimento, no conteúdo e no objetivo, que é o dolo do crime, isso estaria absolutamente igual. E os tribunais começaram a reconhecer isso, mas havia necessidade de uma lei que reconhecesse. E assim se fez nessa lei de 2023. Ou seja, Valério, se resolveu aquilo que era comum acontecer, né, de uma pessoa não ser acionada criminalmente na lei contra o racismo, porque simplesmente ninguém xinga uma outra pessoa dizendo você pertence à raça negra que é inferior comprovadamente pelas pesquisas. Quando se ofende alguém, né, se ofende individualmente, né, mas é como você acaba de dizer, essa ofensa individual remonta a uma ofensa a um tudo. Né? Então, havia várias dificuldades, Marco. Essa é uma. Mas havia também uma dificuldade de caráter processual, porque enquanto o crime de racismo poderia ser processado de ofício pelo promotor, o delegado de polícia podia instaurar um inquérito policial, no crime de injúria racial, não. Dependia da manifestação da vítima. E, muitas vezes, exigir da vítima a chamada representação, que era uma manifestação expressa de vontade, significava submetê-la a uma situação de risco, de constrangimento, de vexame, que é a chamada revitimização. Né? E, no fundo, o que se atinge no crime de racismo, aquilo que no direito penal se chama bem jurídico, não era apenas a questão específica daquela pessoa, como a gente falou há pouco, mas da coletividade em geral, da sociedade como um todo, inclusive dos não pretos ou pardos, dos brancos em geral, que não suportam, que forem minimamente bem formados, em termos de humanismo e de democracia, não suportam uma sociedade racista, condutas racistas. Então, esta lei de janeiro de 2023, ela, ao equiparar os crimes com a mesma pena, 2 a 5 anos de reclusão, ela transforma a ação penal em pública incondicionada para ambos os casos e já não depende mais da manifestação da vítima, de tal modo que qualquer autoridade pública, tomando conhecimento do crime de injúria racial, pode imediatamente tomar e deve tomar as providências, instaurando inquérito policial no caso do delegado, entrando com ação penal no caso do promotor, condenando no caso do juiz. Então, esse foi um avanço importante. Além de tudo, com esse novo patamar da pena, de 2 a 5 anos, tornou-se mais rigorosa a pena, né? E aqui caberia uma discussão ótima, que eu gosto muito de fazer, se você achar interessante, a gente avança, sobre direito penal e democracia, qual é o tamanho do direito penal no Estado Democrático de Direito, né? Para que serve um direito penal. Se for o caso, a gente conversa um pouco adiante depois disso. Mas aqui me parece que é o caso, é o papel do direito penal no Estado Democrático, a preservação de direitos fundamentais e de direitos humanos. Não serve para ficar encarcerando varejistas do suposto tráfico de droga na guerra às drogas, que é um tema que passa muito, muito pelo racismo. Mas isso a gente fala daqui adiante, se você é o dono do programa, você que dá a pauta aí. Então, aqui especificamente, esta equiparação das penas, ela trouxe um endurecimento maior na resposta, impedindo, por exemplo, medidas da chamada Lei do Juizado Especial Criminal, a Lei 9.099, como transação penal e a suspensão condicional do processo, que eram medidas despenalizadoras. Mas ainda permite, há uma discussão posta no âmbito do Ministério Brasileiro, um outro instituto que tenta evitar a ação penal, mas com algum caráter punitivo, chamado ANPP, para os íntimos, né? Acordo de Não Persecução Penal, que é uma transação, um acordo feito entre o promotor de justiça e o réu, que confesse, desde que o réu confesse e admita a prática do crime, e que a ele então se imponham algumas condições.
nesse caso o acordo homologado pelo juiz, e esse réu não será criminalmente processado. É uma maneira de evitar o processamento criminal quando o réu aceita um acordo, que é um modelo importado do direito anglo-saxão, claramente, né? Mas que tem um caráter interessante e, sobretudo, didático. A grande discussão que se coloca, Marco, eu aproveito para atualizar os seus ouvintes, as suas ouvintes, qual é a suficiência como resposta penal de um acordo num caso de racismo. Então, a primeira tendência do Ministério Público é dizer não pode se fazer proposta de ANPP em injúria racial ou crime de racismo, no caso da injúria, porque não seria uma resposta suficiente para a gravidade do crime de racismo. Mas, por outro lado, há quem se objete a isso, dizer, não, mas esse ANPP tem a grande vantagem de trazer medidas de educação em direitos humanos, de fazer com que esse autor desse crime esteja submetido a algum processo de letramento ou de reparação do mal que fez, dentro desse acordo de não persecução penal. É muito mais interessante, dizem os defensores dessa segunda posição, dentre os quais eu me incluo, que haja um conteúdo de modificação de estados de alma, que é aquela outra vertente que dizia o professor Kabengele Mulanga no enfrentamento ao racismo, de letramento, de imposição de leituras ou de vídeos educativos sobre educação e direitos humanos, a realização de medidas específicas quando se trata de racismo institucional, como houve um caso recente em São Paulo de uma escola que foi obrigada a dar bolsas foi obrigada? Não, aceitou um acordo de dar bolsas de estudo a jovens negros, de dar equipamentos de informática a jovens que estão em abrigos públicos, majoritariamente negros, portanto, pelo recorte da pobreza e racialidade no Brasil. Então, eu acho que essa discussão que está hoje posta no Brasil é muito rica, porque ela cria um mecanismo novo. Só para entender, na verdade, a tua posição é de saudar a aprovação da Lei 14.532, mas a fim de não embarcar na onda punitivista, isso aí. A necessidade de se recorrer por vias que seriam vias que enfatizassem mais o trabalho de conscientização, de educação, de reparação. E de reparação do mal causado pelo racismo naquele ato concreto e no próprio processo histórico brasileiro. Exatamente isso. Exatamente. Perfeitamente isso, está certíssimo. Esse é o ponto. E acho ainda, por último, para dizer o seguinte, sobre essa resposta. Esta equiparação da injúria racial com o crime de racismo colocou as penas num patamar que permitem a decretação da prisão preventiva do autor, do agente. Isso também dá um caráter de resposta penal processual, é claro, ainda não tem condenação quando se fala de prisão preventiva, mas que é uma maneira também de endurecer o tratamento dado à injúria racial. E, veja, todo direito penal tem um conteúdo simbólico, não existe direito penal sem conteúdo simbólico. E aí, então, tem um conteúdo simbólico da resposta penal mais dura, no caso agora da equiparação da injúria racial ao racismo. Valério, no campo específico do racismo institucional, primeira coisa, existe uma dificuldade de comprovação, né, de reunião de provas que atestem a existência de uma ação de racismo institucional. Quer dizer, a instituição raramente deixa as suas digitais, né? E eu estou pensando aqui em instituições públicas, mais do que empresas privadas, casos de shopping center, etc. Né? Como é que é possível, né, por exemplo, que é o espaço onde eu atuo, em universidades que são um caso, me parece, paradigmático de racismo institucional, que tem base no racismo estrutural existente na sociedade brasileira. Basta ver o percentual de professores negros que existem hoje nas universidades públicas federais. Né? Qual seria o caminho qual a trilha a ser buscada para a reunião de documentos, de provas que atestem a existência de uma ação racista institucional?
A pergunta é boa. Eu queria saber se você pensa, quando faz a pergunta, em provas para a responsabilização criminal ou para a responsabilização civil. Tem uma diferença fundamental nisso. Responsabilização civil com esse mais objetivo, fácil. com esse objetivo da reparação. Perfeito. Reparação concreta, naquele pontual, mas também ajudando na reparação histórica. Perfeito. Agora você me deu um bom caminho para seguir aí. Vamos lá. Ou seja, eu me alinho a você na crítica às soluções punitivistas. Né? A minha ideia não é de que gestores sejam criminalizados, né? Mas a ideia é de combate a essas práticas que continuam a existir e muito dentro dessas instituições de ensino. Por favor, Valério. Então, vamos lá. Existem, basicamente, no campo civil, duas formas de atuação para o enfrentamento do racismo em busca da igualdade racial. Uma voltada para o individual e a outra voltada para a tutela coletiva, como nós chamamos no direito. Né? O individual é a pessoa que foi vítima do racismo especificamente. Então, no caso dela, geralmente a questão se resume à indenização. É simplesmente uma indenização. E aí é uma questão que ela pessoalmente tem que buscar isso por meio de um advogado, propondo uma ação de indenização, ou por meio da Defensoria Pública, se ela não tiver condições de constituir um advogado. Essa é uma ação que, digamos, ela é relativamente, do ponto de vista formal, mais simples, e ela vai fazer prova com base em documentos e evidências que ela conseguir produzir como qualquer outro processo judicial. É uma questão, inclusive, de comparação dos tratamentos diferenciados entre o negro e o não negro, denunciando a branquitude, apontando os dados objetivos da branquitude, né? e, portanto, o prejuízo da negritude. Então, esse é um processo judicial individual. Eu quero chamar a atenção da existência dessa possibilidade, mas colocá-lo de lado. É um procedimento que o Ministério Público, inclusive, não atua, a não ser que essa pessoa seja menor de idade. Se não for menor, não vai atuar, não há interesse de intervenção do Ministério Público. Mas o outro é muito exclusivo, não, exclusivo é pesado, mas é muito preponderante do Ministério Público, que é a tutela coletiva. O que é isso? É um regime jurídico que surge no Brasil em 1985, então, veja, ainda antes da Constituição, mas já nos estertores da ditadura, que é uma disciplina jurídica completamente nova em termos de história processual brasileira, que vem do século XIX para o século XX, em que o autor é uma entidade, uma associação, uma ONG legitimada para isso, ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública, como instituições de Estado. O que aconteceu historicamente de 1985 para cá é que as instituições públicas de Estado tomaram a frente desses processos de tutela coletiva de uma maneira quase que hegemônica. Então, são poucas, relativamente poucas, no percentual geral, as ações civis públicas, por exemplo, que é um instrumento por excelência da tutela coletiva, propostas por associações civis e por outros. Então, uma parte do Ministério Público e, em segundo lugar, a Defensoria. E aí, o que acontece? A ideia é de que a ofensa a uma coletividade, à sociedade como um todo, difusamente considerada, ela não pode ser processada por uma pessoa, e sim por uma instituição, como é o caso do Ministério Público. E surgem instrumentos jurídicos para isso. A ação civil pública é uma ação coletiva que tem essa finalidade, mas há também medidas extrajudiciais, sempre preferíveis, porque evita-se levar o conflito ao judiciário, que geralmente não está interessado nesse conflito, a experiência tem demonstrado isso, salvo honrosas exceções. E no extrajudicial, então, é possível fazer o famoso TAC, que todo mundo fala aí, TAC, e não sabe o que é. O TAC é um acordo entre o Ministério Público, a Defensoria, geralmente o Ministério Público, e o autor da ofensa, da violação ao direito violado, né? O direitos humanos, o direito fundamental, no caso do racismo, o autor do racismo institucional, estrutural. Esse TAC tem uma... Bom, não vou falar da natureza jurídica do TAC, mas é mais ou menos um acordo, e ali há uma liberdade de discutir cláusulas voltadas à reparação, eventualmente à indenização, à não repetição, e esse TAC ele é homologado por um órgão colegiado do Ministério Público, e aí pode ser, inclusive, executado por meio de uma ação judicial, se houver descumprimento. Mas, além do TAC, há outras maneiras de fazer essa reparação, ou essa busca da reparação, de forma extrajudicial, como atas de pactuação, audiências públicas, escutas sociais. Há muitos instrumentos que podem ser utilizados.
E aí eu queria situar, a gente falava um pouco antes de entrar no ar sobre isso, eu gosto muito de colocar este enfrentamento ao racismo no âmbito da tutela coletiva nos moldes da justiça de transição. Justiça de transição é um conjunto de medidas jurídico-políticas, é uma construção que vem do pós-guerra para cá, sobretudo, que visa garantir que um Estado consiga superar um modelo autoritário e encontrar um modelo democrático, a superação do modelo autoritário para um modelo democrático, com vários instrumentos de natureza jurídico-política. Mas, basicamente, tem alguns pilares que são respeitáveis disso, né? Um deles é a responsabilização, que é, portanto, a responsabilização pela via criminal, a reparação, a memória e justiça e a não repetição. Então, Marco, dentro desta noção da tutela coletiva, de um inquérito civil que seja instaurado num determinado caso de racismo institucional, contra uma universidade, contra um órgão público, ou contra uma entidade privada, um shopping center, seja um supermercado, seja o que for, caso dos supermercados que têm sido horrorosos no Brasil, né? É possível discutir cláusulas, entendendo que o que nós estamos falando quando enfrentamos o racismo é a reconstrução democrática de anos de escravização, de uma ordem, portanto, extremamente excludente de colônia e império pela escravização e de exclusão no regime republicano e de hostilidade ao negro no regime republicano pela política oficial de branqueamento pelo caminho da imigração europeia e asiática. Então, essa discussão trazida nos moldes da justiça de transição, na moldura da justiça de transição, ela permite a discussão, por exemplo, de medidas de reparação, no caso da universidade, de devolução do cargo público, da função pública, de readmissão de um professor que tenha sido exonerado por racismo, permite medidas de não repetição, isto é, instrumentos internos de controle que evitem que novos casos de racismo como aqueles sejam realizados. É aquilo que, usando aí uma expressão da moda, um anglicismo da moda, o compliance em direitos humanos. Isso é possível negociar e impor, até por meio de ação civil pública, no caso de uma condenação judicial, né? E medidas de memória, de justiça e memória, de verdade, memória e verdade, trazendo explicitamente as situações, tornando pública, criando marcos, criando eventos, criando publicações, criando vídeos para demonstrar esses casos e expressando a verdade do que aconteceu, a verdade no sentido de instar as pessoas à sua consciência de repúdio ao racismo e de tomada de posição para a não repetição. Que a gente entra naquela outra vertente do professor Kabengele Munanga, que daqui a pouco, se quiser, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Então, Marco, tratando da tutela coletiva nesta dimensão da justiça de transição, nós temos condições de enfrentar o racismo a partir de provas que são construídas de forma, muitas vezes, negociada, como é típico de um inquérito civil, em que se chama o gestor público, fala, eu tenho aqui evidências de que um professor, por exemplo, foi exonerado de uma determinada universidade pública por ser negro. Por quê? Porque em outros casos semelhantes que foram levantados aqui na instrução do inquérito civil, professor branco, que incorreu na mesma conduta, teve um tratamento diferenciado. Então, veja, é uma prova indiciária, é uma prova indireta. Por isso que eu fiz aquela pergunta preliminar para vocês. Está falando do crime ou do cível? Porque no crime é mais difícil uma prova dessa. No crime, se exige uma prova muito mais robusta para uma condenação criminosa de uma pessoa física em matéria de direito penal. No cível, a gente consegue fazer essa prova indiciária por comparação. Valério, a gente está falando de universidade, né? E ainda é muito forte os critérios meritocráticos nessas instituições. Na verdade, na sociedade mundial, na sociedade brasileira, a ordem do mérito, a ordem meritocrática continua sendo a pauta a ser seguida, o que dificulta muito o acesso democrático de negros no ensino universitário, como docente do ensino universitário e assim por diante. Diante das alegações que são comuns, né,
Um professor não passa num concurso não é pelo fato dele ser negro, é pelo fato dele não ter tido méritos no ato do concurso que foi estabelecido. Não é? Como você avalia isso? Como se contrapor a essa lógica? É uma primeira pergunta, né? Porque a resposta daquele que é acionado, da instituição que vai ser acionado, é essa: olha, nós seguimos os princípios, os critérios que estão estabelecidos no edital, não é? E esse candidato negro ele não alcançou uma pontuação, etc. Né? E uma segunda questão que eu te pediria também para abordar é a seguinte: a resposta das instituições não dificilmente é aquela de partir para o confronto. E o que significa partir para o confronto? Acionar judicialmente um docente que fez a acusação da existência de racismo institucional. Né? Essa não continua sendo uma grande dificuldade que acaba levando a um estado de medo, de temor, né, de ser processado por crimes de honra, injúria, calúnia, difamação. Quer dizer, à medida em que racismo é um crime, acusar alguém de racismo é uma calúnia. Não é? Então, eu queria que você tratasse dessas duas questões, né? Primeira, a questão do mérito, e a segunda, dessa inversão da lógica, né? Em que o acusado passa a ser ele o responsabilizado. Muito bem, Marco. Vamos lá. A questão da meritocracia é um discurso extremamente falacioso, com fortíssimo conteúdo político, que é uma expressão do neoliberalismo em que iguala-se as pessoas como se a sociedade não tivesse história. Eu diria que a ideia da meritocracia, ela anula a história, ela se coloca ahistórica, à margem da história. No caso específico do racismo, para ficar na nossa discussão, há, portanto, essa questão antecedente de se compreender que os componentes históricos que levam à formação da sociedade brasileira exigem que os critérios de aferição de acesso a cargos públicos ou privados, a funções públicas das universidades, a vestibulares, sejam diferenciados de acordo com as possibilidades e acessos a direitos fundamentais durante a vida que contingentes pretos e pardos tiveram menores do que os detentores dos privilégios da branquitude. Isto é o fundamento da ação afirmativa. Existe aí uma questão filosófica e política que precisa ser posta numa discussão, num caso concreto de racismo institucional, nesses espaços de tutela coletiva. Eles permitem isso, Marco. É isso que é interessante. Diferentemente de uma ação penal, em que a coisa é discutida mais numa lógica do tudo ou nada, num procedimento administrativo no âmbito do Ministério Público ou da Defensoria Pública. As instituições não podem fazer isso, aquelas instituições legitimadas. O Ministério Público, sobretudo, que tem uma ferramenta específica para isso, que se chama inquérito civil. Este âmbito do inquérito civil permite aprofundadas discussões na busca do consenso. E aí é possível, portanto, eu costumo dizer que o próprio inquérito civil é um instrumento de reparação exatamente por isso, porque ele permite que no inquérito civil esta dialética se estabeleça no sentido de demonstrar que a argumentação defensiva da instituição pública a quem se acusa de racismo, ela não se sustenta na lógica político-histórica brasileira. E que, portanto, ela não pode imputar ao negro repelido no seu concurso a falta de méritos, porque ela não proporcionou nos seus critérios de avaliação para a apuração desse mérito as assimetrias do próprio processo histórico. E aí, com isso, você esvazia a argumentação defensiva da instituição. Esta é uma desconstrução dialética que se faz no âmbito do processo da tutela coletiva. E por isso que ele é rico, por isso que ele é inovador, por isso que ele é revolucionário em termos do direito brasileiro, porque ele permite a construção de consensos a partir de uma dialética de construção de educação em direitos humanos, ou de direitos fundamentais num sentido muito amplo. No caso do racismo especificamente, quando se demonstra que o racismo, a branquitude, ela acontece muitas vezes à margem dos processos de consciência
em que o sujeito ele tem que ser levado a se convencer. Olha como você foi racista, sem perceber e talvez sem querendo ser. E é por isso que eu acho que o punitivismo por si só não responde, não resolve. Porque muitas vezes nós somos racistas porque isso está no processo histórico da formação do brasileiro. O que é preciso fazer é a tomada de consciência da nossa branquitude. Essa expressão é usada por Frantz Fanon, é usada por Lia Schuckmann, é usada por Silvio de Almeida. Essa tomada de consciência, Cida Bento, essa tomada de consciência da branquitude. É preciso levar as pessoas a perceberem, descortinar uma situação posta que muitas vezes ela própria não tem consciência do alcance, da lesividade e da ilicitude da sua conduta. Isso é possível fazer no âmbito dos processos de tutela, dos processos cíveis de tutela coletiva. Isso não é possível fazer, ou é muito difícil de se fazer, no âmbito do processo penal. Talvez pela NPP, que eu tinha dito atrás, seja possível. Por isso eu gosto da NPP também nos casos de injúria racial. Então, Marco, é desconstituir, portanto, o conceito de meritocracia e mostrar para o autor que ali existe, sim, um crime de racismo que precisa ser reparado e que precisa ser indenizado e que precisa receber providências para que não se repita, para que aquele processo de educação e direitos humanos que se demonstre agora que houve racismo se interiorize na instituição, nos mecanismos de funcionamento da instituição, como processo de não repetição. Então, essa é uma maneira de enfrentar isso e veja, as soluções na tutela coletiva, elas tendem a ser consensuadas. E só quando não tem jeito, você pega uma pessoa que é absolutamente infensa a qualquer argumentação racional e lógica, aí vai para o judiciário. E aí, meu amigo, é meio no tudo ou nada, porque depende do juiz, depende do desembargador, é uma loteria, né? Ali tem de tudo, né? Então, a gente tenta evitar exatamente por causa disso. Agora, no caso específico da questão anterior que você me formulou, da outra é o que é mesmo, perdão? E quando o acusado... quando a questão do dolo. Perfeito. A questão do dolo. Né? A defesa vai ser feita nesse sentido. Quando o professor vítima, para ficar no caso da universidade, o professor vítima do racismo, ele denuncia o racismo, ele apresenta elementos desses que a gente falou há pouco, os instrumentos de indiciário de comparação, mostrando que há indício de que houve o racismo. Isso afasta completamente o dolo da denunciação caluniosa, que é o crime que lhe será imputado por ele ter veiculado, supostamente de forma falsa, o racismo. Mas aí é questão de prova e é questão de caso a caso mesmo. O que tem de grave nisso? As instituições usarem esse processo penal no avesso, né, podemos dizer assim, como forma de intimidação, sobretudo voltado aos demais, às outras vítimas, para que fiquem atentas. Olha, se fizerem, vai acontecer isso. Esse é um processo complicado e não é de fácil solução. Eu diria que ele está naquele âmbito geral das testemunhas de crime no Brasil, que são, em muitos casos, sobretudo nos crimes de Estado, elas estão sempre numa situação de risco. Como é que você diz para uma testemunha de uma chacina policial que ela tem que ser testemunha? Você não tem nenhuma garantia para dar a ela, nenhuma. Esse é um problema sério de uma sociedade ainda violenta e com baixa densidade democrática, como é a brasileira. Valério, faltam 10 minutos para a gente terminar essa entrevista. A sensação é de que a gente deveria ter mais 1 hora, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você tem todo um histórico de tentativa de controle da violência policial praticada no estado de São Paulo, né? Então, você conhece de perto, né, e a fundo as ações da PM de São Paulo, né? Eu queria fechar essa nossa conversa colocando a Polícia Militar, ou as polícias em geral, na discussão sobre racismo institucional. Quer dizer, é fato de que a polícia age atravessada por uma mentalidade racista, né? Mas também é um fato de que boa parte dos policiais militares também são oriundos dos setores mais pobres. Eu estou falando aqui dos soldados, né?
Dos praças. Dos praças, né? Mas também é fato de que são oriundos das classes subalternas brasileiras e muitos deles são negros. Você chegou a fazer algum tipo de ação no campo, no interior, dentro das polícias militares, de casos de racismo institucional contra praças e soldados dessas instituições? Essa questão ela é bem delicada. Como é que a gente evidencia que existe racismo na atuação das polícias? Com os dados que demonstram que os negros são muito mais abordados na rua do que os brancos, percentualmente falando. E há estudos mostrando isso. Há um estudo muito interessante, Mondaini, da Universidade Federal de São Carlos, sob inspiração e coordenação da professora Jaqueline Signoretto, que é da sua área, acho, de ciência política, e ela fez um estudo, se não me engano, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e acho que Salvador, não tenho certeza, mas são 4 capitais, com a Polícia Militar e racismo. E esse estudo mostra, mas também há outros estudos talvez mais empíricos, menos acadêmicos, que o risco de um jovem negro ser abordado por um policial militar, uma viatura da Polícia Militar, é N vezes superior à de um jovem branco. Eu sempre conto uma história, certa vez, num Uber, em que o motorista era um jovem negro. E aí surgiu alguma conversa sobre racismo, ele tentou negar, que é esse processo dos praças negros, a gente vai falar disso em seguida. E aí eu disse a ele, você quantos anos tem? Ele dizia, eu tenho 26 anos. Falei, muito bem, quanto? E era negro, com fenótipo claramente negro. Falei, quantas vezes você já foi abordado pela Polícia Militar naquela história de mão na parede, abre a perna? Quase toda semana. Falei, muito bem. O meu filho tem pouco mais que a sua idade. Meu filho, na época, tinha 29 anos. Ele nunca foi. O rapaz tomou um susto, Marco. Ele olhou para trás para mim no carro, falei, olha para frente, você está dirigindo. Ele tomou um susto, porque ele não imaginou no universo dele de que fosse possível que um jovem não fosse abordado pela Polícia Militar. Veja o nível de naturalização da abordagem do jovem negro pela Polícia Militar. Pois bem, como é que se trata isso na Polícia Militar? É um trato difícil. Eu tenho uma relação, eu tive quando eu estava na Promotoria de Direitos Humanos aqui na capital, muito cordial, muito educada e muito respeitosa com a Polícia Militar, mesmo tendo na minha atuação apontado casos de incidentes de violação de direitos humanos por policiais militares. Ingressei com uma ação civil pública estruturante, tentando enfrentar os índices de letalidade policial, mas a relação sempre foi muito respeitosa e, do plano institucional, muito construtiva. E o que se via? Havia um esforço na formação do policial militar de tratar as questões de racismo e de igualdade racial, tanto na formação inicial das academias, como na formação continuada durante a carreira policial. O problema, Marco, é que educação em direitos humanos ela não é estrita e exclusivamente curricular. Não adianta, na academia da Polícia Militar, falar do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, falar como funciona a Corte e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, falar dos documentos internacionais, das declarações, do Pacto de São José da Costa Rica. Não adianta isso. Por quê? Porque a realidade na rua é outra. Educação em direitos humanos é fundamentalmente sensibilidade para respeitar o ser humano, para respeitar o semelhante, para vê-lo como igual, para vê-lo como um titular dos mesmos direitos que você se considera titular, para ver-se como cidadão ou cidadã plena num conceito de democracia que é muito mais amplo do que simplesmente votar a cada 2 ou 4 anos. Essa formação de direitos humanos como sensibilidade é muito difícil de se fazer na polícia. E no caso específico dos praças, que você tem razão, eles são recrutados basicamente nas periferias, o contingente de negros é muito alto, mas aí tem um fenômeno que psicologia social explica, não tenho condições de aprofundar nisso, não tenho conhecimento, em que ele se identifica, ele se projeta com o branco, ele se projeta na branquitude. Por quê? Porque ele quer ser o opressor e não mais o oprimido. E ele passa a não se ver mais como negro. Ou, pior do que isso, se vê como um negro, mas vê o negro, muitas vezes colega de infância dele na periferia, como um inimigo, como um outro.
e não como alguém com quem ele se identifique. Esse é um processo da psicologia muito complexo e que é muito comum e que faz com que o policial negro, muitas vezes, ele seja racista. E como que se enfrenta isso? Certamente que não é explicando como funciona o sistema interamericano de direitos humanos. Então, quando a gente tenta intervir de fora na formação acadêmica dos policiais, ou das Forças Armadas, não seria diferente, o resultado é nenhum. É preciso construir um projeto político-pedagógico específico para sensibilizar agentes públicos e, sobretudo, os agentes das forças de segurança no respeito ao ser humano e em igualdade de condições consigo mesmo. Isso é o processo de educação de justiça, que é aquela outra vertente que falava o professor Kabengele Munanga, que não se confunde com a atuação estritamente legal ou jurídica, porque isso não se impõe por meio de uma condenação judicial, uma obrigação de fazer. Não se consegue isso, porque ainda que se tenha uma sentença e o juiz diga, comandante-geral da Polícia Militar, você tem que fazer um programa para ensinar direitos humanos que sensibilize os seus praças. Como é que você executa isso depois? Ele vai apresentar um documento formal dizendo para você, olha, o currículo está dizendo, a gente tem tantas horas aula de formação em direitos humanos, com tais professores. A gente, inclusive, investiu, quando construímos o projeto de Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos em São Paulo. Colocamos a questão de que as academias teriam que ter pelo menos 1/3 de professores de fora da própria força, para tentar essa oxigenação. Tudo bem, coloca, mas quem que vai fazer o critério? Não pode ser imposto. Eles vão escolher quem? Alguém de fora que se alinha com o militarismo. E aí essa formação ela tem que ser feita de uma maneira completamente inovadora em termos pedagógicos. Então, Marco, você conclui o programa com um dos pontos talvez mais difíceis, um dos nós mais difíceis de ser desentranhado, que é exatamente como fazer educação em direitos humanos que saia do formalismo curricular. O que não exclui, eu não poderia deixar de falar disso, que não exclui a importância de se impor, de se incluir nos currículos das escolas a educação sobre a história e cultura afro-brasileira, que é uma lei de 2003 que até hoje não foi implantada. Valério, eu gostaria de terminar esse programa compartilhando contigo uma história que eu sempre conto para os meus alunos quando quero dar algum exemplo do racismo entranhado nos aparatos coercitivos brasileiros, né? Um sargento do Corpo de Bombeiro, que fez seu mestrado em Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco, sobre racismo institucional na PM e no Corpo de Bombeiros, certa feita foi até o quartel do DERB, que é o quartel da Polícia Militar de Pernambuco, e quando ele entrou, estava ocorrendo uma aula de abordagem, né, entre os praças recém-aprovados no concurso, né? E adivinhem como estava travestido o aluno da abordagem. Ele estava com aquela boina com as cores da bandeira da Jamaica e cabelo rastafari. Era esse o estereótipo daquele que sofria a abordagem. Eu acho que isso diz muito sobre como será o processo de formação desses que vão atuar nos estudos. Se você me permite, ela está hoje na pauta do Supremo Tribunal Federal, que é o perfilamento racial. Existe um julgamento que foi levado para a Defensoria Pública aqui de São Paulo exatamente sobre isso. Sim. Bom, eu tive o prazer de dialogar, de entrevistar o ex-promotor de justiça na área de direitos humanos durante 12 anos, atual procurador de justiça criminal do Ministério Público de São Paulo, Eduardo Valério. Muito obrigado, Valério. Espero em próximas ocasiões a gente voltar a falar sobre a questão da justiça de transição e também da ação, da necessidade de controle da ação das polícias militares. Mas nós ficamos por aqui. Na próxima semana, o Trilhas da Democracia continua debatendo o racismo institucional. Na próxima semana, a discussão será sobre as relações existentes entre racismo estrutural e racismo institucional, que, de certa forma, foi tocada aqui no decorrer desse programa. E os nossos convidados serão Fábio Farias, desembargador do TRT 6, e Amarilis Costa, advogada e diretora executiva da Rede Liberdade.
Até lá, um grande abraço, Valério, um grande abraço a todos. Muito obrigado, cumprimento a todos e a todas que nos acompanharam e agradeço muito, Marco. Muito obrigado, um abraço a todos. Até lá.